Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. Eu sou a professora Natasha Liscoves, arquiteta, mestra e light designer. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre as lâmpadas incandescentes, tá? Na aula passada nós começamos a falar sobre fontes de luz artificiais. Vimos as famílias de lâmpadas, né, de fontes que nós tivemos, tá? E iríamos estar abordando, né, a título de curiosidade, porque nesse caso as lâmpadas incandescentes já não são mais fabricadas, mas eu acredito que vale a pena a gente olhar um pouquinho para elas, ver como eram, né, as opções que nós tínhamos, para que a gente pudesse agora olhar para o que nós temos e muitas vezes dar valor, né? Porque nós temos hoje uma quantidade muito grande de opções, tá? Mas isso começou lá atrás, né? Então eu acho interessante a gente olhar um pouquinho para a nossa história da iluminação, tá? Então vamos lá, vamos rapidamente ver onde nós se enquadramos, ou seja, nós aqui estamos dentro da nossa caminhada, né, do projeto de iluminação na fase número 1, e estamos aqui exatamente, tá? Nosso conteúdo de hoje está dentro das fontes de luz artificiais, então nós vamos passando por essas famílias até nós chegarmos à tecnologia LED, tá? Depois a gente ainda vai ver luminárias, equipamentos, tipos de iluminação, ou seja, tem muito mais coisa que se enquadram ainda dentro da fase 1, início de projeto, tá? Então vamos lá, paciência, que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando, né? E vai construindo aí essa base sólida de conhecimento, tá bom? Bom, lâmpadas incandescentes, né? Particularmente, eu gosto muito delas, gostava muito delas. Não assim o fato de aplicá-las no projeto, porque a gente sabe, né, que elas, de certa forma, eram vilãs, né, pelo consumo de energia na sua quantidade, né, porque uma só, tudo bem, mas né, um projeto todo de incandescente acabava proporcionando aquele excesso de consumo de energia e aquela geração de calor que a própria lâmpada fazia. Mas eu gostava muito dos modelos de lâmpadas que eram feitos, né? De certa forma, me chamavam muito a atenção, tá? Então, vamos lá. Sistema de funcionamento desta família como um todo, depois a gente vai ver algumas imagens, tá? Dos modelos que nós tínhamos como opções para os projetos, tá? Mas praticamente, quando a gente fala das lâmpadas incandescentes, o sistema de funcionamento é igual para todas, tá? Então vamos lá. Ela era constituída por um filamento de tungstênio, ou seja, até chegar na escolha de tungstênio, lá atrás, né, com Thomas Edison, ele inicialmente começou a trabalhar com um filamento de carbono, tá? Filamento acho que de carbono, né? Tá? Então, assim, foi passando, na verdade, né, diversos experimentos até entender que o filamento de tungstênio, tá? Era o mais apropriado para que a lâmpada pudesse ter mais fluxo luminoso, ter maior durabilidade e assim por diante, tá? Então, esse filamento, ele era alojado dentro do interior do bulbo, então aqui a gente tem o bulbo, né? Estamos falando aqui deste filamento, tá? Ah, esse bulbo era preenchido, então, por um gás inerte, tá? Esse gás inerte, na verdade, é uma composição de vários outros gases, né? E quando dá passagem da corrente elétrica pelo filamento, então a corrente elétrica, à medida que ela passava, tá? Esses elétrons se chocavam com os átomos de tungstênio, liberando então uma energia que se transformava em luz e calor, né? Então, infelizmente, ele transformava, pensando assim, de 100%, tá? Ele transformava muito mais em calor, né? Os estudos dizem ali que era de 85, 80 e poucos por cento da lâmpada incandescente era direcionada à emissão do calor, por causa dessa incandescência, né, que o filamento ficava, né, gerava esse calor, e apenas ali o restinho, né, os 14%, 15%, que era de fato a luz, que era o que a gente via. Então, isso foi um dos indicadores que fez com que essa tecnologia, querendo ou não, fosse deixada de lado, tá? Aqui eu trago para vocês alguns dos modelinhos, né? Nós tivemos diversos modelos, era um mais lindinho que o outro, né? Para ser sincero, tá? Então, as incandescentes normais, daí nós tínhamos elas transparentes e elas leitosas.
Tínhamos a vela, né? A vela lisa, podia ser a vela balão, que era um pouquinho maior, ou a vela decorativa, vamos dizer assim, tá? Tínhamos a lâmpada bolinha tradicional, que podia ser transparente, podia ser leitosinha, podia ser colorida e essa pintura podia ser interna ou podia ser externa, vamos dizer, tá? Ou mais fechada ou mais transparente, dependendo do fornecedor, tá? Tínhamos aqui a lâmpada, né, que tinha já um princípio, vamos dizer, por conta desta película de alumínio aqui, né, que direcionava o facho de luz para uma certa direção. Lógico que como ela não era aqui fechada, né, a gente perdia um pouquinho de luz aqui para trás, mas grande parte do fluxo luminoso já era direcionado, tá? Então, aqui neste momento, quando apresentaram, né, o mercado apresentou para nós, tanto consumidores como profissionais da área da iluminação, este modelo de lâmpada, começou a ter, então, aquela atenção que a gente viu sobre o ângulo de abertura. Mas nessa época, né, a maioria das lâmpadas tinha um ângulo de abertura de, se eu não me engano, 60 graus, tá? Mas já era algo que a gente poderia usar como destaque e usamos por muito tempo essa lâmpada para fazer iluminação de destaque, tá? Teve depois, por diversos outros fornecedores, né, as opções de trabalhar com essa lâmpada de facho direcionado com cores, então elas vinham com uma película, né, para dar essa luz coloridinha. Tínhamos também uma opção que esse refletor era colocado na parte de cima, né, então ele evitava aquele ofuscamento, porque uma lâmpada transparente, né, com filamento aceso, a gente já de cara via o filamento, não dava aquele ofuscamento. A partir do momento que eu começava a trabalhar com essa lâmpada dentro de um corpinho, né, leitoso, vamos dizer assim, a gente já não tinha o mesmo ofuscamento. Então, aqui a gente também chamava de luz brilhante e luz suave, tá? Então, depois a gente teve essa opção que já veio com o princípio de iluminação indireta, tá? Então, eu não tinha mais a projeção da luz, como neste caso, que eu projetava, eu não tinha luz para todos os lados, porque eu tinha essa película. Então, esta lâmpada utilizada de ponta-cabeça, lá no teto, ela jogava o fluxo luminoso para cima, né? Então, ela dava já o princípio de iluminação indireta, tá? Isso dentro da família das incandescentes. Então, vejam, né? Dentro da simplicidade que a gente tinha desta tecnologia, a gente teve muitas opções para trabalhar em projeto. Tudo bem que eram também luminárias muito grandes que a gente tinha, porque essas lâmpadas não eram pequenininhas como hoje. Nós temos o LED, que a família seguinte foi as halógenas, que foi as lâmpadas menorzinhas, né? A forma de miniaturas, né? Vamos dizer assim. Mas nós já tínhamos aqui algumas opções dentro de projeto, né? Um pouco restritas, mas já nos davam aí um pouquinho de liberdade de projeto, né? Tá? Tivemos também aqui, dentro da família das incandescentes, e que depois ainda se permaneceu com outras famílias, vamos dizer assim, esta lâmpada que, na verdade, não era simplesmente amarela, né? Ela era considerada anti-inseto, porque esta película amarela, né, fazia com que essa lâmpada era trabalhada e neutralizada no espectro de onda, né, do comprimento de onda visível dos insetos, tá? Então, ela não chamava os insetos, porque a lâmpada em si, a luz, ela atrai os bichinhos, os insetos. Então, o mercado ofereceu uma lâmpada, tá? Que proporcionava assim, um resultado de luz amarela, ok? Mas não era simplesmente pintar a lâmpada de amarelo, né? Nesse espectro neutralizava. Então, em alguns projetos a gente colocava um ou outros pontos, né? Para tentar minimizar, de não chamar a atenção dos insetos em si, né? Dos bichinhos ali no período da noite, tá? Então, aqui eu trago algumas opções, tá? Dentro de várias que nós tivemos, mas só para que vocês pudessem começar a perceber, né? A gente teve aqui, antes que eu me esqueça, nesta época, a gente estava vivendo também um período, né, do dourado, né? Eram luminárias de acabamento dourados. É aquela questão, né? Uma hora o dourado tem alta, uma hora a prata, né? O prateado que está em alta. Então,
né, dentro destas idas e vindas, né, o dourado estava muito, né, em alta. E nós tivemos, na verdade, alguns fornecedores que davam este acabamento, né, ofereciam na versão prata ou na versão dourada para combinar com a luminária que esta lâmpada era trabalhada. Então, vejam, né, existia um casamento sempre muito, uma sintonia sempre muito interessante, né, do fornecedor de lâmpadas com o fornecedor de luminárias, tá? Características desta família de forma geral. Nós vimos, né, em outra aula, a questão da distribuição aqui do espectro, né, o que essa família de lâmpadas conseguia identificar dos comprimentos de onda, né, e nós vimos que ela, né, as incandescentes valorizavam mais o quê? Objetos de cores quentes, vermelho, amarelo, laranja, tá? Realçavam mais, né, com as incandescentes, porque elas não conseguiam pegar muito da identificação ali, né, das qualidades do comprimento de ondas, né, aqui dessas cores mais quentes, né, ela era, né, trabalhava melhor aqui, nesta área, tá? Então, vamos lá, uma das mais antigas fontes de luz, sim, né, porque Thomas Edison ofereceu ela, né, apresentou ela oficialmente para o mercado e depois veio a fabricação em série dela, depois de 1879, se eu não me engano, tá? Ou seja, já estávamos entrando em 1900 e daí a gente começou, né, a ter elas de forma mais comercializadas, tá? Temperatura de cor, né? Eram lâmpadas só de temperaturas de cor amarelas, nós não tínhamos outra temperatura de cor sem ser aqui, temperatura de cor amarela, tá? O IRC dela, que é o índice de reprodução de cor dessa família, era considerado 100%, vida útil, né? 1000 horas. Então, ela não durava mais do que 1000 horas. Se você deixasse uma lâmpada acesa por 1000 horas, tá? Iria estar ali acesa, vamos dizer, né? Durante 24 horas, ela ia se queimar sozinha. Ali por volta de 48 dias em diante, ela já podia estar queimando, né? Porque daí era a vida útil que ela tinha mesmo, tá? Então, às vezes, num projeto de hotéis, né, que precisava de algumas lâmpadas que ficassem acesas por 24 horas, tá? Antigamente, então, eles tinham uma manutenção muito grande, vamos dizer, nesse sentido, né? Porque ela só durava 1000 horas. Não necessitava de equipamento auxiliar, apesar que a gente teve um modelo em 12 volts de alguns fornecedores. Então, se ela é 12 volts, ela precisava de um equipamento. Mas vamos dizer assim, o resto das opções era 127 ou 220, dependendo da tensão aí da sua região, né? Podiam ser dimerizadas facilmente, ou seja, toda lâmpada de filamento, tá? Elas tinham essa possibilidade de serem dimerizadas. Outras famílias, outras tecnologias, como as fluorescentes, demoraram um pouquinho porque precisavam de um equipamento auxiliar. E esse equipamento auxiliar é que teria que ser dimerizável, né? E funcionava em qualquer posição, tá? Tanto colocada elas no teto, tanto colocadas na parede, né? Quanto colocada em abajur, tá? Então, elas tinham essa flexibilidade de posicionamento sem problema nenhum, que em outras famílias de lâmpada já tinha restrição. A lâmpada, ou ela tinha que trabalhar assim, ou ela tinha que trabalhar assim. Se ela trabalhasse errado, ela ia queimar, né? Então, as lâmpadas incandescentes, de certa forma, tinham uma ampla aplicabilidade, tá? Usadas principalmente em iluminação residencial, interna e externa, tá? Iluminação de emergência, iluminação comercial, hotéis, áreas rurais, mecânicas, né? E o que chamava atenção era o baixo custo inicial com grande qualidade de luz. Qualidade no sentido de índice de reprodução de cor, tá? Porque quando a gente olha no quesito consumo, nem tanto. Mas como a gente não tinha as outras opções, nós só tínhamos elas até então, ela tinha o quê? Baixo custo inicial, porque uma lâmpada incandescente custava muito barato, tá? Diferente da segunda família, quando chegou, que já chegou um pouquinho mais caro, daí as fluorescentes também, quando entraram, compactas, né? As fluorescentes compactas, quando entraram mesmo no mercado aqui, principalmente no Brasil, entraram um pouquinho mais caras, tá? Então, ali a gente tinha também aquela dúvida, né? O investimento inicial, né? Então, às vezes eu não podia fazer já um projeto, uma substituição por lâmpadas fluorescentes compactas, que nós vamos ver daqui nas próximas aulas,
Então, eu ainda ficava refém do baixo custo inicial, para que depois, com o tempo, fosse fazendo, à medida que elas fossem queimando, fazendo a substituição por fluorescentes compactas, né? Tá? E então, finalizo a aula, fico por aqui, tá? Espero ter mostrado um pouquinho, né, aguçado aí um pouquinho, para quem não conhece, quem não é da geração das lâmpadas incandescentes, né, que pudesse ver um pouquinho quais eram as nossas opções, né? Nesse caso, a primeira opção, as incandescentes, tá? De uso já comercial para projetos de iluminação. E agradeço a atenção de vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, né, pode escrever aí nos comentários, tá? Eu terei o maior prazer em responder. E espero vê-los na próxima aula, né, na construção desse conhecimento que a gente vai trabalhando aí, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.